Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a mão de Deus. Algo que Deus falou ao meu coração, que me marcou muito, e que essa palavra vem marcando demais o meu dia, é aquilo que o inimigo usou para te acusar. Deus vai usar para te promover. Eu não sei o que o inimigo usou para te acusar. Eu não sei qual foi a ferramenta que foi levantada contra a tua vida. Eu não sei qual foi a ferramenta que foi preparada contra você. Mas o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia: aquilo que o inimigo usou para te acusar, os céus usará para te promover. E Deus manda dizer para ti, a ferramenta que o inimigo quis usar para a tua vergonha, vai ser a mesma ferramenta que Deus vai usar, aleluia, para transformar em honra aquilo que o inferno usou, aleluia, para tentar te destruir. Deus manda dizer para você, aleluia, não vai ser envergonhada. Deus manda dizer para você, aleluia, você não vai ficar nesta situação, mas aquele que promove, aleluia, quem ele quer, ele vai usar a situação para que você venha ser promovida dentro dela. Pessoas não vão entender, aleluia, e vão dizer: eu pensei que eu estava usando para que, aleluia, ela fosse derrotada, mas em vez disso, a arma que eu usei contra ela fez foi favorecer. Haverá um favor tão grande de Deus para a tua vida, que tu, aleluia, não vai compreender, que tu vai ficar abismado com o que Deus vai fazer. Porque tem muita gente esperando, aleluia, um fracasso, mas o que eles não contavam é que Deus está pegando a ferramenta que eles iriam usar para que tu viesse fracassar, para usar ao teu favor, porque o Senhor ainda faz isso. Deus diz: ei, filha, eu estou pegando a ferramenta que ia te desfavorecer e estou usando ela para te favorecer. Aquilo que o inimigo não esperava é que eu pegasse a mesma arma que ele estava usando contra ti, eu pegasse a mesma arma para abençoar você. Tem que respeitar e tem que entender que ninguém coloca a mão aonde a mão do Senhor está protegendo, e há uma proteção de Deus sobre a tua vida, né? Deus vai pegar esta ferramenta que se levantou contra você e vai usar para te beneficiar. Sabe o que é que Deus falava hoje à tarde comigo? Deus falava à tarde comigo assim, aleluia, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou acelerar. Eu vou acelerar, porque eu quero fazer e eu tenho pressa em fazer. Porque aquilo que muitos, aleluia, achavam que ia demorar, aquilo que muitos achavam que até não ia acontecer, porque muitos achavam assim: não vai mais acontecer nada. Não estão esperando acontecer nada. Por quê? Porque acham que não vai acontecer. Eu vejo Deus acelerando. Eu vejo Deus acelerando. Tem aceleramento de Deus aqui para que promessas venham a ser vividas. E aquilo que tu achava que era empecilho, olha só o que Deus está dizendo. Aquilo que tu achava que era empecilho, o céu está movendo para que venha ser ferramenta usada para agregar. Ferramenta usada para agregar. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu vou usar aquilo que tu acha que era empecilho.
para agregar. Aleluia. Porque tem muita gente que diz assim, tem coisas que é inútil. Aleluia. Só que o Deus de Israel, ele faz o que é inútil ter utilidade. Aquilo que não tem utilidade na mão de muitos, na mão do Senhor tem utilidade. Aquilo que é inútil para muitos, na mão do Senhor tem utilidade. E Deus manda dizer para você, te prepare, porque eu, Deus de Israel, farei acontecer. Olha algo que Deus traz para o meu coração agora. Aleluia, a mesma forca que Amã planejou para Mardoqueu foi aonde ele foi morto. Tem pessoas preparando forca para você, achando que você vai morrer. Mardoqueu nem sabia o que estava sendo planejado. Mardoqueu nem sabia o que estava sendo, aleluia, arquitetado contra ele. Mas o Deus a qual ele servia, aleluia, sabia de toda a trama. Você, aleluia, pode até não saber o que estão planejando. Você pode até não saber o que estão arquitetando. Mas existe um Deus que está vendo tudo o que está acontecendo. E nada passa desapercebido dos olhos daquele que vê todas as coisas. E o incrível de tudo é que, aleluia, a forca é preparada para Mardoqueu, por causa que Amã não gostava dele, não ia com a cara dele. Quantas forcas diariamente é preparada para a tua vida, para a minha vida, porque tem alguém que não gosta de mim, não gosta de você. Mas aquilo que eu não consigo enxergar, aquilo que você não consegue enxergar, existe um Deus que enxerga. E Ele manda dizer para você, ei, eu ainda sou aquele, aleluia, que corta o laço da forca, que corta a armadilha do inferno, que desfaço o laço do passarinheiro. Sabe por quê? Ela bastou que tem alguém armando e esperando que você morra. Mas quem arma o próprio laço é quem cai dentro. Ela é bastura e birras. Deus pega, aleluia, a situação e faz uma reviravolta. Deus pega a situação e muda. Sabe o que é que Deus está dizendo para você aqui? Eu estou mudando situações. Sabe o que é que Deus disse para você aqui? Aquilo que estava em volta de você estou eu transformando. O ambiente para Mardoqueu era de morte. Era um ambiente preparado por alguém que não gostava, por alguém que não suportava e por alguém que queria ver ele morto. Mas o Deus de Israel não ia deixar, aleluia, aquilo acontecer só porque alguém não gostava ou só porque alguém não queria, sendo que Mardoqueu agregava no reino, sendo que Mardoqueu colaborava para o reino, sendo que Mardoqueu era alguém a qual o Senhor contava. Sabe o que é que Deus manda dizer? Eles se confundiram com você porque eles não imaginavam que eu contava com você na terra. Eles se confundiram porque não imaginavam que você estava dentro, aleluia, do sonho que eu sonhei. Eles não imaginavam que eu tinha planejado para colocar você dentro da história e que você era uma peça fundamental. Eles não contavam com isso.
Deus pesa, rapastore de barras. E Ele manda dizer para vocês: eu vou pesar ações de pessoas na balança. Eu vejo pessoas que estão aqui e disseram hoje para Deus: eu preciso que o Senhor julgue a minha causa. E se porventura eu tenho culpa, que se recaia sobre mim. Mas se eu não tenho culpa, Pai, eu quero que o Senhor entre nesta causa e que o Senhor faça justiça pelo meu nome. E Deus diz para ti: eu ouvi quando tu orastes e tu pedistes para mim entrar com justiça. E tu disse: se eu tiver culpa, que o Senhor recaia sobre mim. Mas se eu não tiver culpa na situação, eu quero que o Senhor entre com justiça. E Deus manda dizer para você que Ele está entrando com justiça hoje. E muitos vão dizer: porque soprarei de rasco cai. E eu, Deus de Israel, movimentarei, a minha mão tocarei, para que venha saber que não era para mexer e nem tocar, mas foi mexer sem esperar que eu iria me levantar. Elebriada camar de carrasturibias e alamar de camandiada raçou. E te digo nesta noite assim: tão somente tu vais sentir elabar de camana raçou e vai dizer: eu vi o Senhor entrar na situação para me proteger. Elabada calabras torre de rebias. Ele entrou para me proteger e Ele começou a fazer. Eu vejo Deus desenrolar, eu vejo coisas encobertas, Deus tirando do altar. É como se tivesse tudo enrolado e Deus manda dizer que vai começar, aleluia, a passar. Sobre os altares. E Deus diz para muitos que vai começar a tirar aqueles que estão brincando nos púlpitos. Eu vejo como se fossem uns bombons enrolados, e quando se abre, tá cheio de tapuru. Aleluia, a aparência é do bombom, a aparência é bonita, mas está, aleluia, com bicho. E Deus manda dizer: eu vou descer. Estão brincando com meu nome. Estão brincando com meu nome e dizendo que eu não ajo. Eu só estou deixando o homem ir até onde ele pode ir, porque depois eu passarei e começarei a ceifar. Vou soprar e vou começar a matar. Eita, que manda bascura de barras. Ela sei de rebriasto. E calabasto te que manas. Estão brincando comigo de rasto, pensando que eu não estou vendo. Eita, e a minha asturrica manarrasture de mas eu tô vendo quem tá andando e quem tá fingindo. Eu tô vendo quem tá fazendo
fazendo e quem não tá, mas isso vai acabar. Rebrasto, briade, remiasto, calabra, vou começar e vai ser pelo Brasil. Elaia da rasto, camanaia, rasto. Eita, te prepara porque o vento vai soprar. Rabada, rasto, redereba. Eita, eu vejo como se fosse uma árvore em cima do altar. Remiasto, camalar, debiadaia, sé. Só que a árvore está com as folhas secas e eu vejo um vento a soprar e balançando a árvore, aleluia, pra lá e pra cá. Deus manda dizer que vai começar a acontecer o reboliço que eu vou fazer. Quem não tem estrutura vai rebaçou descer. Ela da calabasto de rabaia sé. E ela mandias tu que me arrastou de dei. E ela marde camana arrastou de rebahas. Pra muitos derrebriaçou saber que eu ainda mando no meu altar, que eu ainda mando na minha igreja. E derrebriastou camanarras. E a limpa acontecerá não é só uma igreja, mas é muitas denominação, porque tem muitos corruptos, aleluia, e charlatão. Ei, calabastura de ra. Ei, riasco, amaia, usando terno e dizendo que é pastor, mas está enganando as minhas ovelhas, porque eu sei, aleluia, quem cada um é, porque o grande eu sou, rebar de rasto. Releia-me as tu, rebiana rasto, que manahá. Prepara para limpeza e não se escandalize. Relabrasto de remiasto, porque eu já estou avisando, o que vai acontecer. Te prepare, igreja, para tu ver o meu mover. Riste, reiastou, camana. Muitos vão ficar apavorados. Releme-assou, mas tu se segura. Lebarrastou camanaia sebra, porque tu tá injetado. Relai-me-assou de barrasé. Chegou o tempo, a qual muitos, aleluia, estão olhando para si próprio e não tem se preocupado, aleluia, com os meus que está perecendo. Remiastou cama, alabacer de rebanamarrastou, reianaiassou, vive em quatro paredes, e camanamassou, mas não tem coragem de visitar o que precisa de oração. Remastuca, manaiaçou, porque olha para o próprio bolso. É lá para as torrederes barras ébria, mas eu vou levantar o meu povo. Rebaia, para que o meu povo saiba que existe decamanamas, para que saiba que existe um Deus que vela pela igreja e que vela pela palavra e que não deixará o seu povo desprotegido, mas colocará ele debaixo do abrigo. Aleluia. Cabriastou que é despertamento para a minha igreja, diz o Senhor. Deus falou outra coisa, aleluia, comigo, e eu quero passar para você. Aleluia. Deus falou comigo que muitas das vezes nós estamos preocupados com os de fora. Nós estamos preocupados com aqueles que se foram.
E muitas das vezes nós esquecemos dos que estão dentro. Aleluia. Muitas das vezes nós se esquecemos daqueles que estão ali todo dia. Aleluia, conosco. E muitas das vezes nós não damos valor ao que está, aleluia, do nosso lado. Por quê? Porque nós estamos com o coração naquela que nos abandonou e que nos deixou, aleluia, no meio do caminho. Deus mandou dizer aqui para alguém, aleluia, veja em tua volta e comece a olhar de uma forma diferente quem ficou. Deixa, aleluia, de se preocupar com quem se foi. Porque quem foi, se for para voltar, Deus traz. Se não for para voltar, Deus deixa lá e manda mais para longe. Então começa a olhar em volta de você quem ficou. Talvez você possa dizer, ficou um. Talvez você possa dizer, não ficou ninguém. Existe o Espírito Santo do teu lado, sempre tem alguém. Você nunca fica só. Às vezes nós damos importância a coisas que não era para nós dar importância. Às vezes nós colocamos os sentimentos em muita coisa a qual o nosso sentimento não era para estar. E às vezes Deus está dando um alerta. Olha quem está dentro. Olha quem está contigo dentro. Aleluia. O pai do filho pródigo esqueceu do filho que estava dentro e só se lembrava do que tinha ido. Aleluia. Muitas das vezes eu e você, eu estou falando eu e você, figura humana, nós se lembramos do que foi e do que estão com a gente. Muitas das vezes nós se esquecemos. E o Senhor está dizendo para ti, abre os teus olhos, porque tu não tem enxergado com clareza quem está do teu lado. Olha direito, porque quem está do teu lado, quem sempre, aleluia, esteve do teu lado, está aí. Não te abandonou, mas continua. Aleluia, tá triste, continua. Tá alegre, continua. Tá na peleja, continua do teu lado. Independente da situação, permaneceu contigo. Ei, minha narra séria. E o Senhor está dizendo para ti que muitas das vezes tu não tem se tocado. Muitas das vezes, aleluia, tu não tens se tocado. Sabe por quê? Aleluia. Porque para os de fora tu dá banquete, mas para o de dentro tu dá migalha. Deus está dizendo, ei, aleluia, dá banquete para os de dentro também. Dá banquete para o de dentro também. Porque Deus quer, aleluia, que você faça diferente, para que você veja a diferença. Aleluia. Vem aqui, Cristiano, deixar uma palavra, porque eu creio que Deus tem algo para falar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Este Deus, o Todo-Poderoso. Ninguém se esconde desse Deus. Não há nada oculto que esse Deus não venha ver ou que não venha revelar. Este é o nosso Deus, é o Deus que muda a história. Este é o Deus que contempla as suas ações, que vê como você está. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Samuel 16, que o Senhor fala com Samuel e diz, até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Deus, ele contemplava as ações de Saul e ele também via as atitudes de Davi no campo. Deus falou para Samuel
que ele já havia escolhido alguém segundo o seu coração. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Deus, ele tem contemplado as tuas ações. Deus, ele tem visto as tuas atitudes. Assim como Deus viu as atitudes negativas de Saul e as positivas de Davi, a qual atraiu o olhar de Deus para preparar, para escolher Davi como rei de Israel, assim o Senhor tem te contemplado. E como tu tem se comportado diante do olhar de Deus? Como tu tem se comportado diante daquele que tudo vê? Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus que os seus planos jamais serão frustrados ou serão impedidos. Aquilo que Deus tem para realizar ou liberou sobre a tua vida, ele vai cumprir. O olhar de Deus alcançou as atitudes de Davi e se alegrou. O Senhor Deus envia Samuel para ungir Davi como rei. A partir daquele momento, Davi nunca mais foi a mesma pessoa. Talvez você recebeu algo da parte do Senhor e você não tenha entendido o que tem acontecido no teu cenário. Davi, ele não foi diretamente para o trono, mas ele volta para o campo. Só que a partir daquele dia que ele recebeu o Espírito do Senhor, que ele foi ungido, as coisas começam a acontecer para colocar Davi dentro do palácio, para levar Davi a um lugar determinado por Deus. Talvez Deus falou algo com você e a partir desse dia tem acontecido algumas coisas na tua história. Tem coisas que você não está nem entendendo o porquê que isso está acontecendo. Mas deixa eu te dizer algo, a palavra do Senhor vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Até a dificuldade está cooperando para você chegar ao lugar determinado por Deus. Quando você está alinhado à vontade do Senhor, ao propósito do Senhor, ainda que venha a tempestade está contribuindo para você viver milagre, para você ver Deus operar. Nós vemos que 3 jovens ali diante daquele rei não se curvaram perante uma estátua, preferiram adorar o Senhor. O Senhor poderia ter livrado eles daquela fornalha ardente, mas Deus permitiu eles entrar dentro da fornalha, porque foi dentro da fornalha que Deus mostrou que Ele era o Deus do livramento, que Ele livrava aquele que o honrava, e todo aquele reinado viram quão grande era o Deus daqueles jovens. Entenda uma coisa, tudo isso está contribuindo. Aleluia, Jesus. Mas como está a tua posição diante do Senhor? Todas as atitudes erradas de Saul contribuiu para ele perder a cadeira real. Todas as atitudes de desobediência de Saul contribuiu para que o Espírito de Deus se afastasse dele. Porém, quando Davi cuidava das ovelhas no campo, atraía o olhar de Deus e ali atraiu a promessa do Senhor sobre a vida dele, a qual foi ungido rei no lugar de Saul. Existem pessoas que estão perdendo posição, existem pessoas que estão perdendo credibilidade, porque tem saído do alinhamento do Senhor e tem buscado coisas a qual Deus disse que não era para buscar, que não era para fazer, e acha que pode enganar o olhar de Deus. Ao homem podemos até enganar, mas ao olhar de Deus ninguém engana. O salmista diz: para onde eu fugirei da tua presença? Para onde o homem fugirá da presença de Deus? Pois aonde ele for, o Senhor virá, o seu olhar o alcançará. Saul acabou perdendo a sua posição, porém Deus atentou para Davi. Davi foi ungido rei de Israel, mas Davi agora vai passar por etapas e por processo. Davi agora vai viver processos, volta para o campo. Agora Deus começa a usar estratégia para colocar Davi dentro do palácio. Deus faz com que ali Saul seja perturbado por um espírito mau. E só havia alguém que pudesse acalmar Saul. E era alguém que tocava com excelência. Este alguém era Davi. Saul manda buscar Davi para tocar para ele. Agora Davi toca para Saul e Saul se acalma. Porque Deus, ele te faz promessa. E quando você se alinha à vontade dele, Deus cria estratégia para te levar a um lugar determinado. Tem gente que quer pular as etapas e vai acabar
causando danos na sua própria história. E isso Deus não quer para você. Davi viveu cada processo da sua história. E isso levou-se a sentar a cadeira real. Davi não precisou matar Saul. Davi não precisou tirar Saul do trono. Aquilo que Deus prometeu fazer na vida de Davi, o próprio Deus fez. O próprio Deus colocou Davi naquele trono real. Quando Saul perseguia Davi para matar, Davi fugia da presença de Saul. Davi não pôs a mão em Saul, porque tem gente que acha que vai chegar a um lugar determinado derrubando alguém, vai chegar a um lugar determinado tentando puxar o tapete da pessoa, falando mal de alguém, e desta forma não chegará a um lugar determinado. Quando Deus promete algo, é Deus que vai fazer, mas você precisa entender uma coisa: é necessário você se colocar na posição, é necessário você estar alinhado à vontade de Deus, é necessário você andar em obediência, porque quem anda em obediência vive a promessa do Senhor. Quem anda em obediência entra por portas que ninguém nunca entrou. Quem anda em obediência tem acesso ao céu. Como está a tua posição hoje diante do Senhor? Como está a tua posição hoje diante daquilo e do local aonde Deus te colocou? Tem gente que quer fazer acontecer de repente, mas o de repente só é Deus que faz acontecer, porque a hora é do Senhor. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Você precisa entender que o tempo do processo, ele não deve ser acelerado, ele deve ser vivenciado. Deus está te ensinando. Deus nos ensina através da perda, Deus nos ensina através do aperto. Em tudo a Bíblia diz: dê glórias ao Senhor. Em tudo glorifique ao Senhor. Está difícil, glorifique ao Senhor. O Senhor, ele tem um tempo determinado para tudo isso. O tempo da dificuldade, ele vai passar e haverá um tempo de bonança sobre a tua história, sobre a tua vida. Mas você precisa aprender a vivenciar cada tempo que o Senhor te permite passar. Você precisa aprender a ouvir o direcionamento do céu para você viver aquilo que Deus tem para você. Tem gente que quer viver, mas não quer ouvir a voz de Deus falando. Tem gente que Deus manda parar, mas quer acelerar. E aí acaba o quê? Acaba se perdendo no meio do caminho. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Ei, aprenda a perguntar a Deus a direção a qual você deve seguir. Mas aprenda também a ouvir a voz de Deus. Porque até o não de Deus sobre a tua vida é uma forma de cuidado para você. Muitas das vezes nós só queremos ouvir o sim de Deus. Porque tem pessoas que Deus libera o não, mas ele continua dizendo que não foi Deus que falou. Porque realmente ele não quer viver a vontade de Deus, mas quer viver sua própria vontade. E você precisa entender uma coisa: se Deus te disse não hoje, absorve esse não. Pega para você, leva para a tua vida e aprende hoje diante do não de Deus, porque é um cuidado para você. Arabarrassúria mandaraia. Não espere só receber o sim, mas o não é Deus dizendo: pare, analise, espere, tenha calma, eu estou agindo, eu estou fazendo, não quero ultrapassar a vontade de Deus, não quero ultrapassar. Saul é resultado da vontade permissiva de Deus sobre o povo, porque o povo queria um rei, queria porque queria e Deus permitiu. Saul foi resultado da vontade permissiva de Deus. O de repente aconteceu na vida de Saul por permissão de Deus. Portanto, o povo insistiu, Deus deu Saul como rei ao povo. Saul desobedeceu a Deus, saiu do propósito do Senhor. Mas Davi foi resultado da vontade plena de Deus. Davi veio ao tempo certo, Davi passou pelos processos, Davi vivenciou cada processo, Davi aprendeu com Deus, Davi não tocou no ungido, Davi foi vivendo cada uma das suas etapas. Você entende que você não precisa acelerar, mas precisa viver.
Se você pensar em acelerar, você não vai conseguir viver o que você tem que viver hoje. E o que você tem que viver no decorrer da caminhada será lições para te estruturar. Será lições que vai te preparar para aquilo que Deus já tem preparado. Tudo que Davi enfrentou estava preparando ele para se assentar no reinado. Davi enfrentou o urso e o leão, estava preparando ele para enfrentar o gigante. Davi enfrentou o gigante, estava preparando ele para enfrentar a perseguição de Saul. Davi suportou a perseguição de Saul. Davi se escondeu. Davi estava sendo treinado, mas estava tudo contribuindo para Davi se assentar ao lugar determinado que era na posição de rei. Entende que essa perseguição está contribuindo. Entende que esse gigante está contribuindo. Entende que essa fúria do mar está contribuindo. Todas as coisas estão contribuindo para o bem, para o teu bem, para você assumir a posição que Deus já tem determinado para você. Agora não descarte o tempo do aprendizado. Não descarte o tempo do ensino de Deus. Aquilo que Deus está te ensinando, agarra, aprende, pergunte a Deus qual é o propósito. Porque às vezes nós queremos só reclamar e murmurar. E não perguntamos, Deus, qual é o teu propósito nessa situação? Porque o nosso Deus é Deus de propósito. Deus não permite nada sem que Ele não tenha um propósito. Deus, Ele fez chamada de Ana, mas Ele tinha um propósito. Deus fez com que aquela mulher gerasse em oração a sua petição. Aquela mulher não desistiu, ela insistiu em oração. E de tanto ela orar e insistir, Deus respondeu a sua oração ao tempo certo. Então tudo está contribuindo. Deus está gerando algo dentro de você. Talvez você olhe para o momento que você está vivendo e você não entenda o que é que você está passando, as coisas que estão acontecendo. Mas pare e veja, tem algo que Deus está gerando dentro de você. Às vezes pedimos paciência, Deus manda uma tempestade em nosso barco. Às vezes queremos viver milagre e acontece algo que para nós é impossível, porque milagre ele só vem quando a coisa é impossível. Queremos fé e Deus nos permite que gigante se levante para que Ele venha nos ensinar a exercitar a nossa fé, para que Ele venha nos dar mais porção. Então em tudo Deus tem um propósito na tua vida, em tudo Deus tem um propósito na tua história. Deus permite, Deus nunca vai permitir a humilhação sem que Ele não tenha um tempo de exaltação para a tua vida. Mas é necessário primeiro Ele te ensinar a descer, é necessário primeiro Ele te ensinar o que é depender dEle, o que é dependência. É necessário muitas das vezes Ele ensinar você que tudo que você tem provém dEle, para que você não venha dizer que foi o teu braço, que foi a tua mão. Às vezes Deus permite o estreito da vida para te mostrar que Ele é Deus de livramento, que Ele é Senhor, que tudo Ele pode fazer na tua história. Então, para você conhecer mais desse Deus, você não precisa pular processo, você tem que viver o processo. É dentro do processo que Deus se revela para você. É dentro do processo que Deus te leva a ter mais intimidade com Ele. É dentro desse processo aí que Deus vai começar a te moldar. É dentro deste processo aí que Deus vai começar a entregar coisas novas para você. É dentro deste processo aí que você vai vivenciar milagres. E o que você vive hoje em oculto será teu testemunho de amanhã. E outras pessoas serão alimentadas através daquilo que Deus está gerando hoje na tua vida, na tua história, através deste processo. Aleluia! Entende isso? Eu me lembro na Marraceira e Amandaraia que aquela viúva que foi atrás de Eliseu, ela estava vivendo um processo. Aquela mulher estava enfrentando a dor do luto. Imagina como estava o psicológico daquela mulher. O que restou para ela foi os seus filhos. Só que agora o seu esposo deixou uma grande dívida, uma mulher viúva, endividada. E agora os credores querem levar seus 2 filhos como forma de pagamento. Imagina como estava a mente daquela mulher. Mas aquela mulher, ela não perdeu o direcionamento
porque ela sabia que o profeta era um homem de Deus. E quando ela chega, ela diz para ele: olha, o meu esposo, ele servia ao teu Deus. E aquela mulher, ela não volta da casa do profeta sem ter a resposta do Senhor. Aquela mulher chega diante daquele profeta procurando uma solução. Ele pergunta para ela: mulher, o que tu tens em casa? Ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija e um pouco de azeite. Foi o necessário para o Deus do impossível gerar um milagre naquela situação daquela mulher. Foi o necessário, foi o suficiente. Ao olhar daquela mulher, aquele pouco de azeite não poderia pagar a sua dívida. Por isso que a mulher olha e diz assim: eu não tenho nada. Por quê? Porque o que eu tenho não é suficiente para pagar aquilo que o meu esposo deixou. A dívida que eu estou devendo é maior do que aquilo que eu tenho. Só que o que ela tinha colocado nas mãos do Deus do impossível era o suficiente para ela viver o milagre dela. Aquela mulher ouve a orientação do profeta que diz a ela: olha, vá, peça vasilhas, não pouca, mas muitas. Peça emprestada na vizinhança, vasilhas vazias. Depois tu entra para dentro da tua casa, tu fecha a porta, somente tu e os teus filhos, e tu começa a derramar azeite nas vasilhas vazias. A mulher não questionou o profeta, a mulher não quis saber o que iria pensar da atitude dela, mas aquela mulher agarrou a palavra profética e foi. A mulher saiu pedindo vasilhas emprestadas. A mulher teve uma atitude de fé diante da orientação do céu. Você precisa entender que você precisa ouvir a orientação do céu, ainda que pareça loucura, para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez os vizinhos daquela mulher via ela pedindo as vasilhas e não entendiam o que estava acontecendo, que loucura era essa. Mas aquela mulher foi e ela fez e ela vivenciou o milagre dela. Enquanto as portas estavam fechadas, a mulher estava deitando azeite na vasilha e Deus estava mudando a sua história. Quem olhava de fora entendia que a mulher ainda estava em meio ao processo, mas quando as portas se abrem, a mulher já estava vivendo o seu milagre, porque ela passou pelo processo, ela ouviu a voz de Deus e ela foi fazer aquilo que o céu orientou. E quando ela seguiu, o propósito se alinhou, ela viveu um milagre na sua história. Ela viu a reviravolta na situação que ela estava vivendo. Este é o nosso Deus, o Deus que contempla a tua situação, o Deus que te dá orientação e o Deus que te leva a vivenciar grandes milagres da tua história. Agora viva cada momento que Deus está te ensinando. Passe por cada etapa, passa por cada processo e vivencia o teu milagre, porque quando chegar a hora determinada por Deus, tudo isso que você está passando vai virar um lindo testemunho para você contar para outras vidas também, se alimentar. Glória a Deus. Guarda esta palavra aí no teu coração. Receba do céu. Amém. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Enquanto o Cristiano estava entregando aqui, Deus falava comigo. Aleluia. Deus falava comigo e Deus dizia assim: Davi, para enfrentar Golias, antes ele enfrentou, aleluia, o urso e o leão. Quando Davi foi enfrentar Golias, aleluia, já tinha havido na vida de Davi uma preparação, porque Deus já o tinha preparado. O processo, aleluia, Davi tinha passado. Não tem como nós viver uma promessa sem nós passar pelo processo. Tem pessoas que Deus me revela nesta noite que quer viver promessa, mas não quer passar pelo processo. Se Davi tivesse chegado até Golias, aleluia, sem ter passado pelo urso e pelo leão, Davi não saberia lidar com aquela situação. Sabe o que é que Deus me revela aqui? Tem gente
que não está sabendo lidar com uma situação porque está pulando etapa. Tem gente, que não está sabendo lidar com as circunstâncias porque não está, aleluia, passando pelos processos. Era necessário lá atrás ele ter passado por aquele processo, porque lá na frente ele ia enfrentar algo que ele precisava das habilidades lá de trás. Como você quer chegar lá na frente, vencer lá na frente sem antes você ter, aleluia, se acertado lá atrás? Tem muita gente que está com pendência lá atrás. Mas quer vencer as etapas que estão diante delas. Houve um preparamento. Houve uma preparação. Quando Davi bateu de frente com Golias, Davi já sabia o que ele iria fazer. Por quê? Porque ele já tinha tido experiência. Se você não tem experiência, você não vai saber lidar com a situação. Tem gente se ferindo. Tem gente se machucando. Tem gente perdendo guerra. Por quê? Porque não soube lidar com a situação lá atrás. Mas sabe o que é que o Senhor está dizendo? Antes de eu colocar uma porta diante de ti, primeiro eu vou te capacitar, te preparar, para quando chegar o momento certo, tu esteja, aleluia, alinhado. É lá pra tu esteja, aleluia, com os armamentos certos. Ei, para muitos era um gigante, mas quando se há uma preparação do céu, até no gigante se vê porta. Você está entendendo? Quem é preparado no anonimato, quem é forjado no anonimato, não tem medo quando o gigante aparece no público. Por quê? Porque foi forjado. Por quê? Porque sabe lidar com a situação. Por quê? Aleluia, porque não chegou de paraquedas. Muitos que estavam ali não sabiam lidar com aquela situação. Por quê? Porque não tinha sido forjado, porque não tinha sido preparado. Mas Davi não tinha caído de paraquedas ali não. O Senhor forjou Davi no anonimato, porque Golias ia ser uma porta oportuna. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou pegando todo o gigante. É lá que está se levantando contra você, e eu vou fazer dele uma porta de entrada para que todos te conheçam. Para Israel era uma afronta, mas para Davi era uma oportunidade. Quantas das vezes nós achamos que a luta vai nos matar, que a luta vai nos destruir, que a luta vai nos vencer? Aí o Senhor está dizendo para ti: ei, tu não sabe, aleluia, que eu já te preparei para viver este momento. Aquilo que Davi estava vivendo diante de Golias, Deus já o tinha preparado para aquele momento. Por isso que ele não teve medo. Por isso que ele não se escondeu. Por isso que
que ele foi ousado, ela brastéria. Tem gente com medo? Ah, me assou porque Deus disse que tem gente se escondendo. Deus diz, ei filha, tem gigante que tem se levantado na vida dela, ela está se escondendo. Tem gigante que se levantou e ela está amedrontada, ele está amedrontado. Rebadaca, manarraçou. Mas eu já forjei, eu já lapidei, justamente para viver este momento agora. E era o momento que Deus, aleluia, ia usar o gigante para honrar ele. É sim, porque Deus pega, aleluia, aquilo que vem para nos matar e nos honra. Sabe o que é que Deus manda dizer para ti? Te prepara, porque aquilo que veio para te matar, aquilo que veio para te destruir, a ferramenta que veio para acabar com a tua vida, a ferramenta que veio para te envergonhar, eu vou usar ela para te honrar no meio de quem eu quero. Ela bastereaço, que te veja, que te note. Ela basteria. Tinha um povo que precisava conhecer quem era Davi. Ela bastoredeque. Deus prepara a situação derramando de aço. E às vezes nós achamos que a situação é para nos envergonhar. Nós achamos que a situação é para nos destruir. Nós achamos que a situação, aleluia, é para nos entristecer. Deus está dizendo, não sabe, aleluia, ela, que eu estou usando esta situação para que ela venha ser honrada. Para que todos venham lembrar. Para muitos que estavam ali, era o fim de Davi. Davi era um menino, aleluia, que tinha como ferramenta pedra e funda. Mas Deus decidiu usar o que ele tinha. Quando você entender que o que você tem é importante, Deus vai começar a usar o que você tem. E muitos vão se surpreender, porque para muitos não valia nada. Ela pastor redecar. Mas para aqueles, aleluia, que aquilo não valia nada, Deus mostrou que valia muito. Ela manderia, derrastou camarracébria. Muitas das vezes nós deixamos a aparência embelezar. Nós deixamos a aparência falar. E nós abafamos a voz de Deus pelo que estamos vendo. Samuel abafa a voz de Deus quando ele põe os olhos em Eliabe. Por quê? Porque aquilo que se vê, muitas das vezes é mais importante do que a essência que se carrega. Talvez alguém olhe para você e diz assim, essa ferramenta não tem utilidade. Essa ferramenta não serve. Aí Deus decidiu usar justamente aquilo que ninguém dava nada. Eles tentam vestir a roupa que não era de Davi, mas era de Saul. Porque mais uma vez eles estavam confiando nos armamentos. Eles estavam confiando, aleluia, na espada. Só que Davi não confiava em roupa. Davi confiava num Deus, aleluia, que tinha o preparado, para aquela missão. Você tem que confiar naquele que te preparou para este momento. E ele diz, não, eu não vou vestir não. Essa roupa não me cabe não. Pessoas chegam até você querendo que você se encaixe em determinado lugar, mas para você entrar em determinado lugar é necessário você vestir uma roupa padrão a qual todo mundo está usando igual. E eu quero dizer para você, você é diferente, você é diferença. E diferença não se mistura não.
Aleluia, todos ali usavam a mesma roupa. Ela bastorede. Saul tinha um exército muito grande. E todos tinham roupa padronizada. Mas Davi não ia vencer Golias pelo mérito da roupa. Davi ia vencer Golias pelo poder que há no nome de Deus. Sabe o que é que Deus manda dizer para você? Tem batalha que você vai vencer. Aleluia, no poder do meu nome. Tem situações que você vai vencer. É lá no poder do meu nome. É Mardecamastore. Enquanto muitos estavam padronizados, Davi estava diferente. Você está entendendo aí o que Deus está falando? Você está nesse mistério aqui junto comigo? Enquanto muitos estavam padronizados, Davi estava diferente. Deus te chamou com uma diferença. Deus não te chamou para ser padrão. Deus não te chamou para ser padrão, mas Deus te chamou com uma diferença. Deus coloca hoje um selo em você. Deus coloca hoje um carimbo em você como diferença. No meio de muitos que são iguais, Deus te levanta como, aleluia, como diferença. No meio de muitos, aleluia, que tenta se encaixar em um sistema, Deus te levantou contra o sistema. Para provar que ainda existe, aleluia, quem não se dobre, quem não se vende. Remanda rastoque. Ele levantou um, aleluia, a qual muitos não davam nada, a qual muitos não contavam, e ele aparece. Muitos não estão esperando você aparecer, mas pega essa unção aqui. Mas Deus, no momento oportuno, vai fazer você aparecer. No momento oportuno, Deus vai fazer você aparecer. Deus diz assim: se for preciso criar situação, eu crio. Se for preciso mexer, aleluia, eu mexo. Se for preciso tirar, eu tiro. Colocar, eu coloco. Alabastemania. Mas eu faço. Aleluia. Deus queria apresentar. E quando Deus quer apresentar, ninguém esconde. Eu vou mais fundo no que Deus está me revelando. Tem pessoas que não fazem por você com medo de vocês aparecer. Tem pessoas, aleluia, que podem lhe dar a mão, mas não lhe dão a mão com medo de você aparecer, porque não quer que você apareça. Vou mais fundo. Tem gente que pode fazer por você, mas não faz, com medo de Deus destacar você. Alabastore de quebra, mais do que ela. Isso se chama pessoas que têm inveja e não são curadas. Porque aqueles que são curados ficam felizes com aquele que está, aleluia, sendo movido pelo céu. Sendo empurrado pelo céu. Sendo direcionado pelo céu. Só que aqui nós não vemos ação humana. Quando Deus quer agir, Deus faz, aleluia, acontecer, aleluia, criando alianças, formando aliança. Mas se Deus quiser fazer sozinho, Ele também faz. Mas tudo que Deus faz é bem feito. E quando Deus quer
quer fazer independente dele mover pessoas ou dele fazer só, ele faz. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Porque você tá com medo, porque fulano não fez isso pra mim, não vai acontecer. Se fulano não fez, vai orar. Porque o Deus que faz, aleluia, ele, aleluia, continua sendo o mesmo. Você precisa, aleluia, é daquele que está contigo. Se for o caso de Deus usar pessoas, Deus usa. Se for o caso de Deus fazer só, Deus faz. Ela é basta, quer manar. Só que na vida de Davi, Deus usou Golias. Deus trouxe Golias para um cenário. Foi a ação divina de Deus para apresentar Davi para o povo. Ei, Deus vai fazer. Se for agindo por mão de pessoas, ou se for agindo, aleluia, com a ação divina, ele vai fazer. Ele cria um cenário para colocar justamente quem ele queria dentro dele. Deus está criando um cenário para lhe colocar dentro dele. Talvez você diga, eu não tenho ninguém. Talvez você diga assim, aleluia, eu estou esperando Deus levantar alguém. Se Deus quiser levantar, Deus vai levantar. Mas se Deus não quiser levantar ninguém, Ele não levanta ninguém. E faz sozinho e acontece do mesmo jeito. Eu quero que você entenda uma coisa. Ou com ajuda humana, ou sem ajuda humana, vai acontecer. Porque Deus está promovendo o cenário para te colocar dentro. Deus está promovendo o cenário para que você venha estar dentro dele. E Deus queria apresentar Davi para que Israel conhecesse quem era ele. Por quê? Porque existia um desenvolver na história de Davi. Sabe o que é que Deus te diz? Existe um desenvolver na tua história. Sabe o que Deus diz? Aleluia. Não vai ser Golias que vai parar. Não vai ser Golias que vai impedir. Mas acontecerá do jeito que Deus quer que aconteça. Só que antes é necessário você passar por as etapas. Por que as etapas é necessário? Para nos fortalecer. As etapas, aleluia, é para nos moldar. As etapas é para nos forjar. E sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, não pule. Sabe por quê? Porque quando nós pulamos mais na frente, nós vamos sentir o embate do que nós pulamos lá atrás. Porque foi um preparamento para nós enfrentar o que vinha na frente. E se nós não tivermos estrutura, não tem como aguentar. E Deus falava justamente essa palavra hoje. Tem muita gente que não tem estrutura. Tem muita gente que não tem estrutura porque tem pulado etapas. Quer viver, aleluia, o propósito logo. Mas não quer, aleluia, ser provado. Por isso que nós vemos muita gente desistindo. Por quê?
Porque quer pular logo para o propósito, em vez de viver o processo, aleluia, a qual é através dele que tem dado estrutura. Ela bastou camanarras tequemia. Ela barrastou rederebiarra. Todo processo não é para matar você. O processo não é para destruir você. O processo é para fortalecer você. Para que você venha ter estrutura. Para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tinha algo muito grande para colocar nas mãos de Davi. Alabarra sebre. E era necessário ele passar por cada situação. Davi não precisou tirar Saul. Enquanto Saul vinha com lanças para Davi, Davi não tocou nele. Muitas das vezes nós queremos fazer a função que é Deus que tem que fazer. Muitas das vezes nós queremos colocar a mão aonde é Deus que tem que operar. Eu sei que tem coisas que está sendo insuportável de você viver. Eu sei que tem coisas que está sendo insuportável de você carregar. Aleluia. Porque você está no seu direito. Rebaste remiaço. Mas Deus manda dizer para você, aleluia, para você não pular as etapas. Nenhum momento Davi vai tirar Saul do trono. E Davi tem a oportunidade de matar Saul. E Davi não mata. Sabe por quê? Porque quem foi levantado para edificar não mata. Ela é bastou remandia. Quem foi levantado, aleluia, para curar não fere. Alar de cabarrasto rebiá. Davi foi levantado por Deus. Saul foi a vontade permissiva de Deus. Camanderiaço. Mas era o próprio Deus que iria tirar. E sabe o que é que Deus me revela aqui? Deus manda dizer para você, sou eu que vou tirar. Não põe tua mão. Não queira tomar as dores. Sabe por quê? Porque tem gente que vem te inflamar, mas não tem coragem de fazer porque quer que tu faça. Para quê? Para tu sair como a rebelde. Mesmo tu estando com a razão. E muitas vezes nós perdemos a razão. Sabe por quê? Porque nós não, aleluia, ouvimos a Deus. Porque o que o inimigo quer é justamente que você venha fazer, aleluia, o que ele disse para você fazer. Vai lá, faz isso. E o Senhor está dizendo não, permaneça. Davi não foi. Davi não tocou. Mas Davi deixou Deus fazer. Davi deixou Deus resolver. E sabe o que é que Deus manda dizer para você? Deixa eu resolver. Deixa eu fazer. Alabaster remandia. Porque quando chegar o tempo, aleluia, você se assentará no lugar que Deus tem para você. Quando chegou o tempo, Davi se assentou. Ele tinha uma promessa. Ele já tinha sido ungido a rei. Mas existia um tempo até ele ocupar o trono. Nós queremos que a promessa aconteça, aleluia, de um dia para a noite. E às vezes tem promessas que demoram, outros que acontecem rápido. Mas tudo acontece no tempo determinado de Deus. Ele tinha a promessa. Aleluia, quem tem a promessa tem a chave, tem tudo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até que Deus nos ajude. Que Deus abençoe.